Olá, muito boa tarde. A centralidade que é reclamada pela Sagrada Escritura na realização da experiência cristã motiva que, em cada sexta-feira, o programa da Igreja Católica lhe proponha pistas de análise aos textos bíblicos, nomeadamente os que se escutam nas Eucaristias de domingo. Isso mesmo faremos ao longo dos próximos minutos, no diálogo com o Padre João Lourenço, professor de Sagrada Escritura da Universidade Católica Portuguesa, e o Padre Vítor Gonçalves, pároco no Patriarcado de Lisboa. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Também. Padre João Lourenço, querendo focar uma temática que é proposta neste domingo, a partir das leituras da Bíblia, qual seria essa temática? Ora, reforço as saudações de boa tarde e eu diria que a temática é aquela que sobressai no conjunto das leituras e está bem traduzida pelo texto do Evangelho, é a transfiguração. Creio que esta palavra que nos é bastante comum no uso, provavelmente não é tão perceptível no significado que ela mesma tem. Porque eu creio que, apesar de centrarmos muito esta temática neste episódio que nos é narrado no contexto da Eucaristia de hoje pelo evangelista São Mateus, no sentido bíblico a palavra tem uma dimensão mais abrangente, mais completa. E é por isso que aparece aqui também, logo no livro do Gênesis, a partida de Abraão, a vocação de Abraão, a saída de Abraão da sua terra, para ir para outra terra. Ou seja, o tema da transfiguração representa na Sagrada Escritura tudo o que é, diríamos hoje, sublimação, transformação, desejo de superação e, acima de tudo, uma transformação profunda a partir do coração. Depois aplicada ao cenário de que nos refere São Mateus, veremos na oportunidade, mas eu acho que se trata de um tema muito adequado à quadra quaresmal, porque no fundo todos somos convidados a fazer esta caminhada, este itinerário de transfiguração. E é um itinerário que nos leva naturalmente em direção a uma meta, e essa meta naturalmente é a Páscoa do Senhor. E por isso esta caminhada que Jesus fez, que Abraão faz e que somos chamados nós a fazer, toda ela se completa, ou todos estes diferentes itinerários se completam numa interpelação muito forte que nos é dirigida. E por isso, ao iniciarmos, estamos no segundo domingo da Quaresma, creio que temos aqui um desafio muito forte, muito consistente para ser proposto a cada um e também às próprias comunidades cristãs. Ao redor dessa palavra transfiguração que iremos analisar, descrevendo também o relato que o Evangelho faz, e este relato, claro que com as aspas devidas que merece. Padre Vítor Gonçalves, esta adequação da temática que o Padre João Lourenço falava, de facto é a temática da Quaresma. Exato, e neste contexto mesmo em que a Quaresma é a última etapa dos catecúmenos, e este ano particularmente, porque estamos no ciclo A, os Evangelhos são muito representativos desses passos que aqueles que andaram no percurso de acolhimento da fé cristã em ordem à celebração dos sacramentos de iniciação cristã, o batismo, a confirmação e a Eucaristia na Vigília Pascal. Este domingo, depois do domingo passado, em que a experiência das tentações de Jesus e nossas é assim uma prova fundamental para se perceber como é que é, o que é que queremos mesmo seguir este caminho de Jesus. Hoje há aqui como que ir ao essencial, que é sempre o encontro com Jesus Cristo. E esse encontro surge com um chamamento, e aí o chamamento de Abraão lembra ao catecúmeno, e penso que nós todos, como comunidade cristã, é sempre bom refazermos esse percurso, ainda que não o tenhamos feito no concreto, porque fomos batizados, a maior parte de nós, em crianças, mas estamos sempre, a Igreja propõe-nos sempre esse refazer, o escutar o chamamento do Senhor, que não se escuta apenas só uma vez, é um chamamento constante, o chamamento à vida mais profunda com Ele, a deixar a terra que habitamos, que muitas vezes é a terra onde nos instalamos, onde nos acomodamos, onde pensamos no nosso bem-estar imediato e abrir-nos a um horizonte maior. E, portanto, o tema do chamamento, junto com o tema da revelação de Jesus, porque é esse o objetivo grande da vida cristã, é conhecermos Jesus, é escutá-lo, como o Pai também hoje no Evangelho de São Mateus diz, este é o meu filho, escutai-o. Penso que marca muito o ritmo das nossas comunidades em contexto quaresmal. Vejamos então cada um dos três textos que se escutam nas Eucaristias deste domingo. Desde logo, a primeira leitura do capítulo 12 do livro do Gênesis,
Padre João Lourenço, merece por certo esse chamamento de Abraão para deixar tudo e a resposta pronta também, merece um enquadramento até no género literário em que se enquadra o próprio texto. Nós vamos... Este texto é um texto daqueles que marcam etapas na Bíblia. Há textos que marcam etapas, que são determinantes. Este é, de facto, um texto. Determinadas as primeiras tradições sobre as origens, que são os primeiros 11 capítulos. No capítulo 12º, neste caso, o livro de Gênesis começa com aquilo que nós chamamos as tradições patriarcais. Mostrar quais são as figuras tutelares patriarcais, fundamentais da fé bíblica. E aparece-nos aqui, de facto, a ruptura, o chamamento de Abraão. Abraão que é convidado a romper com o seu habitat, com o seu mundo, com a sua família, com o seu contexto social, para se tornar, diríamos, uma nova criatura, uma nova identidade. E eu acho que este texto é muito marcado, é muito bonito, porque este texto define uma etapa da própria humanidade. Não está aqui só presente a figura representativa ou não de Abraão, e não é aqui o lugar para o discutirmos, mas não está aqui só presente isto, está aqui presente a própria humanidade. E é por isso que Hegel, o grande homem do idealismo alemão, dizia que, e eu acho que é importante porque estes nossos textos não se destinam só às pessoas, enfim, mas também abrir um bocadinho horizontes. Sim, sim. Então, Hegel dizia que Abraão era o protótipo do homem alienado, porque era o protótipo do homem sem pátria, que rompe com a família e que rompe com a sua tradição. Portanto, ora, claro, naturalmente, isto nós compreendemos num idealista alemão alienado da própria realidade. Quer dizer, um idealista alemão, o idealismo alienado da própria realidade compreende assim. Porque o Abraão é o homem da realidade concreta, é o homem da liberdade interior, é o homem da expressão suprema da concepção do mundo que está para além dos seus próprios limites e das suas próprias contingências. Ou seja, Abraão apresenta aqui aquele que é capaz de ultrapassar os limites do redil do seu rebanho, para se avançar num projeto de infinito, num projeto de horizontes largos, numa terra nova, na construção de uma nova pátria. É aquele que não se aliena à pátria que tem, mas que cria a utopia da pátria nova que sonha e que quer. E nesse sentido, acho que Abraão é de facto o protótipo do homem da fé, da aventura, da entrega a Deus. Independentemente dos itinerários da sua caminhada e do seu percurso, das tradições que o envolvem nas descrições narrativas que nos são oferecidas, independentemente disso, o que nos importa aqui é perceber exatamente que Abraão é o homem aberto ao infinito, aberto à transcendência, e que é capaz de romper com tudo aquilo que são as cadeias, no fundo aquilo que são os limites, as ligaduras que o prendem ainda ao espaço de um redil, para se tornar num peregrino da eternidade. E eu acho que este texto abre exatamente, como eu dizia há pouco, o espaço para percebermos o que é a transfiguração, que é que todo homem bíblico, ou todo homem crente que tem uma fé profunda, é capaz de sonhar e de querer construir. Há sempre esse pressuposto da fé. Tem de haver esse pressuposto da fé, de acordo com a nossa, mas creio que também no próprio conceito, na abrangência de Abraão, não fica mal que haja também homens de boa vontade, que tomem esses, procuram construir algo de diferente, rompendo com as cadeias dos seus limites próprios, da sua imediatez. Padre Vítor, este dinamismo de confiança que acaba por ser, não é? Em promessas, muitas das quais parecem impossíveis de se concretizarem, acaba por ser também o próprio dinamismo de toda a experiência cristã. Claro. Eu lembrava aqui uma circunstância onde alguém perguntava, mas porquê é que Deus chamou Abraão? Porquê é que foi aquele? Porquê é que não foi alguém na China, alguém noutro lugar? E quem estava um pouco assim a fazer conferência respondeu, olha, Deus já andava a chamar há muito tempo, mas aquele foi o que ouviu e respondeu. Ora, o que de facto aqui também é de salientar, nessa experiência da fé, é a iniciativa de Deus. De facto, Abraão, como protótipo desta humanidade, que capaz de se abrir para lá do imediato, para lá das fronteiras com que normalmente balizamos a nossa existência e construímos, uma vidinha, é aquele que é capaz de perceber que Deus tem um sonho maior, que tem um projeto de universalidade,
e que é um projeto no qual vale a pena confiar, porque a iniciativa de Deus é uma iniciativa de bênção. É curioso, o Padre João Lourenço pode até explicitar melhor esse tema da bênção, que surge aqui neste pequenino texto 5 ou 6 vezes, essa dimensão da bênção, que mostra como que o despejar-se de Deus, Deus que se coloca todo nas mãos daquele homem e nos pés daquele homem, é quem convida a sair. É um projeto que ele não sabe, de facto, medir para onde. Faz lembrar muito o importante não é tanto saber para onde vamos, é saber com quem vamos. E Abraão marca esse aspecto. Pois a resposta que dá, não é? De facto, partiu... É uma resposta que não diz palavra nenhuma. Simples, não é? Não diz palavra nenhuma. Age. Faz lembrar um pouco, eu lendo, mas não há aqui dimensões de facto de análise bíblica, mas José, naquilo que é a relação com Deus e no acolhimento de Jesus, exatamente, o homem do silêncio, mas que age, faz o que tinha sido dito. Este abençoar por parte de Deus, Padre Lourenço, significa a proximidade, a presença de Deus. Fica a presença de Deus e, no fundo, aqui o facto que o Padre Vítor referiu, as várias vezes que a palavra aparece para preencher, podíamos assim dizer, domínios a que o próprio Abraão tem de se libertar. Portanto, ele liberta-se não para ficar o homem vazio daquilo que não tem, porque aí seria, então, o homem alienado, mas para se preencher exatamente essa transcendência que o completa. E nos dos seus diferentes. É o domínio, é na área podíamos assim dizer, também das coisas, mas é acima de tudo na área da paternidade, da exemplaridade, do início, do começo, da capacidade de se mover, de se pôr a caminho, e não se põe a caminho vazio, e depois a caminho já cheio do próprio conteúdo, da sua decisão e da sua resposta, porque é sempre assim, que é na fé. Nós só nos pomos a caminho na fé quando, de facto, a fé nos enche. Se estivermos vazios, ninguém se põe a caminho. E partimos para a análise ao texto da segunda leitura que se escuta nas Eucaristias de domingo, é da segunda epístola de São Paulo a Timóteo, no capítulo 1, logo. E, Padre Lourenço, há aqui uma afirmação muito clara da centralidade de Jesus Cristo nesse processo ou nesse dinamismo de diálogo entre Deus e cada pessoa humana. Sim, eu salientaria esse aspecto da centralidade de Jesus Cristo, mas também salientaria outro aspecto que nos vem muito na sequência dos 3 textos, e acho que é por aí que a ligação se faz, a ponte se faz. É que a opção por Cristo exige ruptura. Sofre comigo pelo Evangelho apoiado na força de Deus. Ou seja, romper significa, de alguma forma, ruptura, significa opção, essa opção significa sempre corte, mas ao mesmo tempo vem uma força nova que é de facto esta centralidade que vem de Jesus Cristo. E que depois completa o texto, que não é pelas obras, não é pela força das obras, mas pela graça, pelo dom. E eu acho que isto é muito importante que nós tenhamos também sempre presente isto. Não estamos dispensados das obras, mas não são elas que fundamentam. Elas vão de ser o resultado, elas vão de ser a expressão, elas vão de ser o complemento. E às vezes nós estamos, ainda na fé, vivemos muito o sentido da meritocracia. O que é que vamos ganhar, não é? Exatamente, a meritocracia que se instalou na nossa sociedade e que depois transportamos também para a fé. E às vezes isso, para muita gente, é um obstáculo. Temos de nos libertar disso, porque de facto a fé parte daqui, da entrega, da capacidade, da doação, da confiança. Até porque São Paulo está em cativeiro. Este sofre comigo pelo Evangelho é um sofrimento físico, real, que ele está a experimentar e que marca também a sua existência e que, de facto, por um lado a meritocracia, por outro lado a fuga de todo o sofrimento, é uma realidade que nos marca, que nos condiciona e que parece que o sofrimento é um fim, é uma realidade da qual não há saída. Quando, nesta perspectiva também da ruptura, de que é preciso cortar laços com as realidades que nos prendem. Há pouco o Padre João Lourenço falava das ligaduras, lembra muito até a própria dimensão da morte, que há aqui um processo de ressurreição. E que não se faz sem esse mistério também do sofrimento. Portanto, não há escolhas fáceis. Ou melhor, há, mas não levam a lado nenhum. Esta dureza que é a experiência de quem progride, de quem cresce, e isto aos vários níveis é tão importante, a própria educação da criança. Ninguém fala às crianças de que a vida é difícil.
e enganamos-las extraordinariamente. O não não existe, não é? O não, a contrariedade, o obstáculo. Ora, o treino para o futuro. Treino, o exercício. O amadurecimento da vontade, que é um processo embrionário. Começa de pequeno, ninguém faz isso. E esse processo é que permite o tal progredir, o tal crescer. Aqui tendo o Evangelho por grande brilho, não é? Que também com o qual o texto refere. E é de brilho também que se fala na Transfiguração, Padre Lourenço? Não, eu acho que não é de brilho. E isto para falarmos no texto do Evangelho, é esse comentário que vamos fazer. Exatamente. E para também explicarmos ou resumirmos o que é que se passou, o que é que o texto nos fala. Este texto é um texto muito bonito, como todos sabemos, muito significativo, mas é um texto muito duro. Estamos no capítulo 17, estamos no meio, estamos na segunda parte, no início da segunda parte daquilo que é a segunda parte do itinerário de Jesus. Eu vou dizer uma coisa, espero que as pessoas compreendam bastante bem o que eu pretendo dizer. A meu ver, este texto representa o reequacionamento. Jesus reequacionou o seu próprio projeto de vida. Ou seja, a experiência da Galileia foi para Jesus um bocadinho a expressão de um certo insucesso, de algum fracasso. Aquele messianismo lançado, aquelas perspectivas messiânicas lançadas na Galileia, naquela população heterogénea, onde são dados sinais e esses sinais não são acolhidos, onde são lançadas mensagens e elas não são interpretadas. Jesus parece, nesta caminhada para Jerusalém, ter ele próprio consciencializado que a fidelidade ao Pai, que era o seu grande objetivo, eis que venho para fazer a tua vontade, a fidelidade ao Pai não podia passar sem uma experiência mais profunda de dor e de sofrimento, de entrega. E, portanto, que essa entrega significava uma radicalidade nova. E este texto da Transfiguração é exatamente a consciência que Jesus tem, que Jesus assume, na companhia daqueles discípulos que são mais próximos e que depois vão ser as colunas da Igreja, de que este projeto implica exatamente subir a Jerusalém e romper com o judaísmo oficial. Mas numa decisão de dor e de sofrimento, por causa da tal fidelidade primordial. Portanto, que lugar ocupa então esta aparição, esta nuvem luminosa? Esta nuvem luminosa é exatamente a consciência que Jesus tem de que só pode alcançar a plenitude e só pode realizar a fidelidade à missão, ou só pode ser fiel à vontade do Pai, sendo fiel àquilo que é o Antigo Testamento, a lei e os profetas. E é por isso que eles estão presentes. Por isso aparece Moisés e Elias. Portanto, é só nessa lei. Não é o messianismo que os povos da Galileia não apreenderam, mas que é à luz, de facto, porque a salvação vem dos judeus, dirá ele no próximo domingo, à Samaritana, porque a salvação vem dos judeus, é só nessa fidelidade à lei e aos profetas que, de facto, Jesus Cristo vai encontrar o lugar e a expressão de concretizar a missão plenamente. Não era. Eu não estou com isto a dizer que o messianismo que Jesus pregava na Galileia seria um messianismo fácil, miraculoso. Não era esse messianismo. Mas era certamente um messianismo que Jesus pensava em envolver mais as pessoas. Pensava em envolver mais aquela comunidade heterogénea de gente, a Galileia dos gentios, com também a mistura judeus, mas não esse messianismo ou essa perspectiva messiânica para Jesus de alguma forma tornou-se com pouco sucesso, ou se quiserem, uma ilusão. E agora há que reequacionar, e ele está aqui muito bem reequacionado pela palavra de Mateus e pela tradição sinótica, porque não é só Mateus, é Mateus, Marcos e João, Mateus, Marcos e Lucas, portanto está reequacionado, e esse é na fidelidade. Por isso temos de subir a Jerusalém, onde vamos, de facto, ter de enfrentar e de assumir toda a radicalidade da proposta da mensagem que o Pai me propõe na fidelidade, que é, inclusivamente, ser fiel à lei e aos profetas, mas ao mesmo tempo ter de romper com aqueles que a executam, com as autoridades que a personificam. É esse o mandato que a voz que se escuta por meio das nuvens sugere, Padre Vítor? Escutai-o, não é? Sim, porque essa escuta é muito curioso. De facto, mesmo São Mateus diz-nos que Moisés e Elias falam com Jesus. Pedro, entre a emoção, entre um pouco também esta ligação, São Mateus e Padre Lourenço também, tem muita a referência a Moisés, não é? O Cristo como o novo Moisés.
Mas o que é curioso é, eles estão a falar, Pedro diz aquela imagem um pouquinho... Gosto sempre de falar nestes textos quando fazemos algum retiro, porque é as tendas, o encanto, o deslumbramento, mas rapidamente o pai põe em ordem e diz, calma, vocês vão escutar, é o meu filho. E escutar... E isso provoca susto. Claro. E isso provoca descer do monte, porque muitas vezes gostaríamos que a nossa vida fosse no monte, fosse no alto do monte. No monte como lugar de revelação, no monte onde se vê mais claro, mas a existência da vida é na experiência da planície, do cotidiano, onde essa fidelidade se comprova. Por isso, este descer, ao descerem do monte, é que Jesus diz-lhes, não faleis desta visão, até que o Filho do Homem ressuscitar dos mortos. E no outro evangelista é mesmo concreto falar da paixão. Só ressuscita porque há paixão antes. Portanto, esse convite à escuta de Jesus é mesmo nesta linha de que falava também o Padre João Lourenço, também essa novidade absoluta que está como que sugerida na lei e nos profetas, mas não ia a este extremo. O próprio Deus entregar-se, dar na radicalidade, amar até ao fim, como depois São João nos vai dizer muito claramente. Portanto, esta relação de intimidade, de escuta do Senhor, é fundamental, sempre aqui nisto, porque é com Ele que nós percebemos, mesmo não percebendo, a experiência da paixão como condição de ressurreição na nossa existência cotidiana. O retiro, e os retiros destes tempos mais, não podem ser alienação nesse sentido de ficarmos a pairar sobre a realidade. Não, é na realidade que a nossa vida... Até porque é impossível mesmo, não é? Exatamente. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar os desafios que as leituras da Bíblia que se escutam nas Eucaristias deste domingo sugerem. Desejo-lhe um bom fim de semana e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.